Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui na nossa série dos seminários VPPI. É um evento que se presta a trazer pessoas do meio acadêmico e científico que se destacam nas suas atividades, e que vem aqui compartilhar com o seu conhecimento, né? Hoje nós temos, então, um tema muito instigante e interessante, que eu tenho certeza que às vezes nos causa uma certa agonia, né? Porque nós produzimos normalmente muitos materiais de diversos tipos, educacionais, de pesquisa, interfaces, slides, muitos slides. E normalmente produzimos bons materiais, né, em termos de conteúdo. Mas, quanto à forma e à estética, eu já não tenho tanta certeza assim, porque a gente não tem essa base, né? Normalmente a gente não tem essa base. E a estética é fundamental, já disse um poeta, né? E eu não tenho dúvida também que, às vezes, o apelo visual é um fator determinante para despertar o interesse, né, de alunos, estudantes e quem quer que for utilizar o material educacional. Então, para acabar com essa agonia, nossa, hoje, essa é a notícia boa, né, que essa agonia ela tem minutos contados. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas hoje, eu digo o nosso palestrante. Essa é a notícia boa. Então, eu sou Evandro Manara Mileto, atual diretor de pesquisa, pós-graduação e inovação, e quero chamar aqui o nosso convidado, o Caleb Borges, que vai apresentar a palestra Princípios do Design na Elaboração de Materiais Educacionais. Não é uma ligação. Eu tenho que ler aqui porque o currículo é extenso. E para ler eu preciso enxergar, eu já estou revelando aqui a minha idade. Designer em MBA e Coaching, docente do curso técnico em Comunicação Visual no SENAC, Caxias do Sul. Caleb é professor, tutor do curso técnico em Design de Jogos da Uniftec, ministra cursos FIC e de extensão em ferramentas gráficas Design Gráfico. Possui certificação em Marketing Digital pela Google Activate da Espanha, e vivência em docência e facilitação de processos criativos participativos. É professor, parceiro do time de educação do Facebook Brasil, líder transformador, laboratório da Fundação Estudar 2013, finalista do Prêmio Jovem Amigo da Criança, Fundação Abric 2013, participante da rede Art of Hosting Brasil, membro da organização da Global Service Jam, Caxias do Sul, palestrante em eventos sobre carreira, criatividade e autenticidade de marcas. Trabalhou em projetos para os mais variadas empresas, como Sebrae RS, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul, Randon, Melita, Mercopar e FRS Bento Gonçalves, olha aí, Mercur, Sindinvest, Vox Capital e BNS. É isso, então, uma ótima apresentação. Boa palestra a todos. Caleb, contigo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Depois eu pago lá o café, tá, Márcia? Se eu soubesse que ele ia ler tudo, eu tinha mandado só os tópicos, assim. Eu tinha. Enfim, antes de eu começar, eu quero só... Ele já leu, né, todo o meu currículo, mas eu queria falar o que me motiva a estar aqui falando sobre o design e qual é a relação que eu enxergo do design gráfico, da configuração visual que a gente enxerga nas coisas, quando a gente fala de arte, design, e quando a gente transfere isso para os objetos educacionais, como a gente pode deixar algo que é de cunho pedagógico mais bonito. Então, a minha formação é na área de design, mas quando eu era jovem, eu morava em Vacaria. Não sei se alguém conhece Vacaria aqui. Vai, Vacaria! Então, lá em Vacaria só não tinha ensino médio, quando eu fui para o ensino médio, então eu cursei um ano de magistério. E aí eu comecei a estudar essas coisas da pedagogia, enfim. E eu não achava muito legal, mas algumas coisas me instigavam, que era a parte da criação de material para... enfim, ensino. Quando eu fui morar em Caxias e tal, comecei a estudar design e conectei essa questão do ensino, né, das competências que a gente precisa criar,
do ensino pela resolução de problema, e como o design ele é guiado pela resolução de problema também. Então, são áreas que, embora andem em linhas diferentes, são guiados pelo mesmo propósito, que é resolver um problema. Um ensina e o outro, né, instrui alguma coisa. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje são algumas experiências que eu trabalho, do meu trabalho. Algumas coisas que eu gostaria de mostrar, eu não vou conseguir porque são confidenciais, né? Mas eu dei uma adaptada em alguns materiais assim, para pelo menos mostrar o que é importante, do que eu fiz, para que vocês entendam os princípios básicos do que a gente do que eu estou falando aqui. Então, enfim. Antes de mais nada, eu gosto de começar essa apresentação perguntando o que é o design. O que as pessoas entendem quando a gente fala a palavra design. Assim. Hoje é muito comum, né? É até quase que uma coisa de venda. Assim. Isso aqui tem o melhor design. Mas o que é o melhor design? Por que o design virou uma coisa importante? Justamente porque ele veio para suprir essa necessidade, né, desse problema que tinha entre o cara que tinha uma interface ou tinha um problema, resolvia um problema com um produto, e o marketing que tinha que vender aquele produto. E o design, ele é meio que aquela interface ali que consegue comunicar para a pessoa de alguma forma aquilo que ele quer né, passar para o público. Para a gente começar, então, o design, ele é a profissão ou a área de estudo, e o designer, ele é o profissional, que é um erro bastante comum para as pessoas que não conhecem, né, da área. Então, eu sou um designer e eu faço o design de alguma coisa. Pelo que a gente entende assim, do meio acadêmico, o design trabalha com a criação de artefatos, de coisas de cunho estético, emocional e simbólico, enfim. Eu não vou ficar aqui na frente falando de citações acadêmicas e tudo mais, mas é muito importante que a gente entenda que o design ele não é só para ser uma coisa bonitinha, para deixar algo que não funciona direito mais bonito. Porque às vezes se não funciona direito, o problema também é do design, né? Se não funcionar. Mas uma coisa maquiada assim, para parecer bonito e não funciona também é um problema de design. E às vezes a gente tem lá um conteúdo que não está muito bom, uma aparência que não ajuda, só melhorar a aparência não resolve o problema do conteúdo, não ser muito bom também. É como a gente pegar um livro, né, um livro com design, uma capa muito bonita, e o livro ser medíocre. O fato da capa ser linda não quer dizer que o design, o texto, o conteúdo do livro melhora por causa da capa. Então, para resumir isso, o design ele precisa ser algo bonito, né, cria algo bonito, mas que também funcione. Ele precisa ter uma função, que é aquela famosa, né, questão da forma que segue a função, aquela filosofia, né, do design que todo mundo já deve ter ouvido falar. E a função, então, do designer, eu gosto de trazer essa foto, porque quando eu comecei a estudar design, vocês devem imaginar, minha mãe morava lá em Vacaria, filha de agricultores, e o filho dela começa a estudar design. Eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar a palavra. E eu disse, mãe, design é o cara que desenha produtos, desenha peças gráficas, cria coisas e tal. E aí um dia ela foi no Google e botou designer. E aí aparece a foto desse cara, que é um dos maiores designers, tipo, os mais renomados do mundo, assim. E aí ela ficou abaladíssima, né? Tipo, porque ele era muito estranhão para aquela configuração que ela entendia. E aí eu comecei a explicar para ela o que era designer. Né? Então, o que eu faço sendo designer? Às vezes eu vou usar umas roupas estranhas, assim, também. Eu já usava na época. Né? Mas o que o designer faz, o designer mais tradicional, como as pessoas conhecem, é desenvolver projetos gráficos dentro daquilo que é a comunicação visual. Então, ele manipula o visual das coisas para peças, materiais gráficos, de comunicação, identidade visual e tudo mais. Só deixa eu fazer uma coisa aqui que está me incomodando. Sim. Como? É que esse casaco é quente, mas a caixa estava bem frio. Enfim. O design veio para resolver um problema. A gente conhece o design para criar essas coisas que às vezes a gente nem usa, né?
para fazer um flyer, para fazer o design de um aplicativo que a gente usa uma vez na vida, ou enfim. Mas eu vejo o design com um propósito muito maior. E aí, como eu já tinha esse cunho de... Todo mundo meio que sonha um dia resolver um problema do mundo e tal. E eu enxergava no design uma chave para virar um motor e ajudar, talvez, a resolver um problema grande. Que não necessariamente é fazer flyer para um cliente ganhar mais dinheiro, ou desenhar um produto para uma pessoa que já é rica ficar mais rica em cima daquele produto. Então eu queria engrandecer o nome do design. Dentro do design, a área que mais me agrada é a questão da instrução que o design nos traz. Então essa foto que vocês estão vendo é a primeira peça de design gráfico, assim, é considerado, alguns teóricos dizem que não, que foi junto com uma mercadoria. Então, lá quando eles estavam criando aquelas primeiras cadeiras de madeira, do tonê, enfim, ele mandava as cadeiras desmontadas, ele mandava nos navios, enfim, e aí tinha que mandar um manual para como as pessoas montarem as cadeiras. Chegava a cadeira lá desmontada, como eu vou montar? Então, o design gráfico começou a tomar forma para instruir essa pessoa a montar essa cadeira. E é aí que a gente começa a utilizar essa interface do design para instruir as pessoas, talvez, a não só a montar essas coisas, que o design ele pode ir além de um manual de identidade visual ou um manual de ajudar alguém a montar alguma coisa. Ele pode ser um solucionador de um problema, às vezes, tipo, eu tenho um conteúdo super denso para passar para um aluno, mas eu posso utilizar um design diferenciado para ajudar esse cara a perceber ou melhorar o processo de input dessa informação ali enquanto esse cara está estudando. E aí, para esse tipo de coisa, para organizar essas informações, existem alguns princípios de design que nós, designers, utilizamos, e vocês vão ver que eles são básicos. Assim. Eu costumo dizer que depois dessa palestra as pessoas começam... mudam mais ou menos o pensamento, porque as pessoas começam a olhar as coisas e dizer, ali tem esse princípio, aqui tem aquele outro princípio e tal, porque a gente começa a identificar nas outras coisas, esses princípios são super básicos, mas que ninguém nunca falou pra gente, e aí a gente começa a aplicar no que a gente está fazendo. Então esse princípio ele vem para melhorar a qualidade do que a gente está fazendo, do projeto, do que a gente está criando. Ele existe justamente para facilitar esse processo, para não ficar lá horas tentando movendo um texto para cá, um texto para lá, para ver qual é que está o mais adequado. Ele é para a gente utilizar ele para que ele solucione e ajude, seja conciso, né? Usei esse princípio porque ele me ajuda a resolver rapidamente um determinado problema. Então, o primeiro princípio que a gente trabalha, que é o mais básico de todos, é o princípio de agrupamento, que é quando eu tenho elementos numa página que eles são relacionados. Então eu tenho um título, um texto, uma imagem, alguma coisa que é referente ao mesmo assunto, eu preciso deixar eles meio que próximos, para que as pessoas, quando forem bater o olho naquela informação ali, ele entenda. Isso aqui está meio que pertinho, isso aqui quer dizer que é do mesmo conjunto. Assim. É bem básico mesmo. Então aqui tem um exemplo. Tem uma lista de materiais de uma biblioteca, por exemplo, e aí eu tenho na mesma lista, só com o grifado e um agrupamento diferenciado. Aqui também é bem simples, isso aqui é de um livro, Design para quem não é designer, que eu acho, inclusive, o livro é horrível, tem outros livros bem melhores, assim, mas é um exemplo bem básico de como a gente pode trabalhar. Se a gente analisar o agrupamento, ele ajuda na organização da informação. Lá, então, vocês veem o meu guarda-roupa hoje e como eu gostaria que ele fosse. Não está assim, tá, gente? Que eu fechei as portas. Mas... ele é mais ou menos assim. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando eu consigo organizar essa informação, a pessoa que vai assistir aquilo, que vai olhar para aquele determinado objeto,
ela consegue enxergar com mais clareza, ela demora menos tempo para entender aquilo que está acontecendo ali. Então, se eu escolho talvez uma imagem que tem muito elemento, ou eu deixo os elementos dispostos dentro de um layout que não tem uma ligação entre eles, eu estou prejudicando, eu estou perdendo tempo, estou fazendo o meu aluno, a pessoa que está assistindo aquilo ali, perder tempo também, porque eu poderia usar um artifício diferente. Aqui, então, eu refiz aquele objeto lá. Aquilo ali eu acho que é para ser uma atividade de matemática, e aí eu redesenhei ele, só reagrupei esses materiais ali que a professora estava pedindo. Então lá tinha, tipo, escreva os números da ordem do menor para o maior. Aí eu criei esses grupos, então lá em cima você tem o grupo tipo matemática, e o nome, que é um tipo de informação, que é a identificação. Depois você tem o exercício 1, aí você tem ali dentro do exercício 2 o conjunto A, B, C e D, que é para ele descobrir quanto é as quantidades, que lá não tinha isso. Então ele poderia confundir aquela informação, e aí eu coloquei na vertical, e separei com as linhas ali para agrupar realmente o que era de cada grupo, e utilizei os círculos para escrever ali dentro qual seria a quantidade. E aí embaixo eu só deixei um espaço maior e coeso. Aqui um outro exemplo, isso era um artigo, um exemplo, né, de um artigo, e eu criei um outro tipo de apresentação. Só separei o que era título, subtítulo e o resumo, e o que era o texto desse artigo. É uma maneira de a gente apresentar uma informação diferente. Eu apresentei aquele artigo para uns alunos meus. Eu dou aula no curso técnico de comunicação visual, e eles reclamaram, dizendo que não conseguiam ler porque era muita coisa, porque o texto era chato, enfim. Até eu falei, né, antes, que o texto era mal diagramado, era ruim de ler porque era mal diagramado. O conteúdo era bom, mas era diagramado ruim. Aí eu refiz o texto, copiei o texto exatamente como era e quebrei ele em blocos diferentes e dei uma dinâmica maior assim do texto. E eles leram a mesma coisa, a mesma quantidade, e aí depois eu mostrei para eles, vocês leram a mesma coisa, só que com os princípios, né? Eu estava mostrando os princípios para eles. Um outro princípio que a gente pode utilizar para trabalhar dentro disso é o alinhamento. Esse aqui esse aqui é o segundo maior, e é aquele que as pessoas dizem, porque às vezes a gente está criando alguma coisa e não sabe se o texto fica para cá, ou se deixa o texto no meio, ou se deixa para lá, ou o próprio texto, né, se tu vai deixar ele alinhado pela esquerda, você justifica tudo para ficar aquele... É sempre meu Deus, o que eu vou fazer com toda essa informação? Então, a dica aqui é usar alguns elementos da própria página que você tem, ou algum outro elemento que você já tem inserido, para criar esse alinhamento e relacionar ele com aquilo que esteja na página de alguma forma. Não colocar nada aleatório. Às vezes eu chego com meus alunos e digo, vocês estão fazendo um convite de casamento? Porque eles começam, tudo centraliza, né? Fica que nem o convite de casamento, centraliza o nome, centraliza isso, aí vai lá e centraliza embaixo o texto. Fica tudo muito formal quando a gente centraliza. Por isso que eu digo que está fazendo o convite de casamento. Que realmente, se a gente for pegar um convite de casamento e a gente for analisar, o texto ele é todo, né, cursivo, mas todo o alinhamento ele é super centralizado. Ou a gente pega esse alinhamento já do texto e faz aquele parágrafo gigante e justifica ele para ficar aquela linha retinha ali, né? Porque daí você usa as bordas da página como referência para alinhar esse material. Isso é legal porque fica bonitinho, assim, visualmente falando, mas quando você vai ler o texto, fica incoerente ao espaço que fica entre as palavras. Aí quando você vai ler, esse espaçamento que fica ali, um maior, um menor, um maior, um menor, é bem ruim, a leitura fica muito quebrada. Então imagina, né, o cara que inventou justificar o texto do TCC, não sabia disso aqui, né? Imagina se vai ser poucas páginas, tudo justificado. A leitura não anda. Então é bom que a gente encontre algo para relacionar na página, que tenha algum elemento que seja referência.
E se for para usar o texto centralizado, né, tipo, que seja proposital e não algo por acaso, assim, tipo, intuitivamente comecei a centralizar e fiz um convite de casamento. Enfim. Então aqui eu tenho um exemplo. Aquele era o objeto que eu recebi e esse era o objeto que eu fiz. Então, basicamente o alinhamento ficou o mesmo, só corrigi, porque essa inconsistência do texto lá, às vezes alguns colocam para diferenciar um parágrafo do outro e tal, mas isso fica complicado para o próprio aluno entender, né, essa diferenciação, essa quebra, porque você já tem uma ilustração do lado, o texto quase que encosta lá na ilustração, então fica um espaçamento entre o texto e o desenho muito pequeno, e não fica coeso, né, se o texto está alinhado pela direita ou pela esquerda e tudo mais. Aqui também tem uma coisa, eu alinhei o texto, troquei de lado, porque tem uma lógica quando a gente está criando alguma coisa, que o nosso olho começa a ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, se eu coloco a figura para cá, do lado direito, eu não estou dando tanta ênfase para a figura, estou dando mais ênfase para o texto. Nesse caso, eu queria dar mais ênfase para a figura. Queria que eles olhassem mais tempo para a figura. Um outro princípio é o princípio da repetição, que é o seguinte: eu começo alguns elementos dentro desse layout que eu tenho e eu utilizo ele para unificar e fortalecer um determinado layout. Então, por exemplo, eu uso sempre determinada fonte, né? Eu uso sempre Helvética. Então, quando eu for criar um outro material, eu vou utilizar a mesma fonte. Isso vai criando uma coesão e uma ligação. Então, quando o aluno recebe o material, ele vai ver a mesma fonte. Ele já conecta com aquele conteúdo, com aquele professor, com aquele outro material, talvez, que você passou para ele. Lembram disso? Vocês já viram isso, né? Risca? Exatamente. Então, a Coca-Cola, o grande trunfo deles é essa coisa da repetição, né? A propaganda em si é muito focada em repetir as coisas. Mas a Coca-Cola, ela usa tanta repetição que, tipo, se você pegar esse quadradinho de 1 por 1 ali, que só tem essa onda branca no vermelho, e mostrar para alguém, a pessoa vai dizer Coca-Cola. Porque é muito forte mesmo, fica pregnante, né, na mente das pessoas. Isso é muito interessante, esse tipo de princípio, para quando você vai criar um objeto de ensino que tem muitas páginas, ou um e-book, ou uma apresentação, de ter um elemento que se repita, para dizer, olha, você ainda está no mesmo conteúdo e tal. Mais ou menos quando você está num website, por exemplo, você tem, por exemplo, um cabeçalho que às vezes muda a página inteira, mas o cabeçalho continua o mesmo. É para dizer para o usuário, para a pessoa, que ele ainda está naquele mesmo ambiente, naquele mesmo local. Só tem que ter cuidado, porque senão a repetição ela fica muito cansativa. Se ficar sempre o mesmo ícone, no mesmo lugar, a mesma coisa, fica previsível e fica cansativo. Esse aqui é do projeto que eu ajudei a Priscila a fazer. Do trabalho de... uns vídeos que ela está fazendo lá. E aí eu criei esse layout com os ícones, e aí tem ali, você vê que existe, por exemplo, essa repetição desses elementos aqui, ó. Só que eles se repetem nos outros ícones, mas eles não têm a mesma cor e eles não estão no mesmo lugar. Então esse tipo de coisa é uma repetição que cria um dinamismo. O aluno prevê que vai acontecer, a pessoa que está vendo, ele prevê aquilo, mas ele não sabe que eu troquei de lugar. É previsível também que eu vou trocar de cor, né? Ou eu vou manter a mesma cor. Então essa aqui é uma página interna do vídeo. A Priscila vai inserir um texto aqui, por exemplo, depois. E eu usei aqui, ó, nos mesmos ícones internos, o mesmo texto. Aqui, ó, a mesma cor que eu utilizei do módulo 1 para dizer para o cara, você está estudando aí sobre o módulo 1. Ele não precisa ler ali busca e acesso para saber que está no módulo 1. A cor, como é um elemento super básico da informação, já diz isso para ele. Você está no módulo
Então essas repetições ajudam a criar e unificar o layout. Né? Na propaganda, isso é super utilizado em tudo. Então você pode escolher um elemento que você vai repetir. Pode ser uma tipografia, pode ser uma figura, pode ser uma linha que se repita em algum lugar, pode ser uma forma que você vai colocando, desde que ela exista, né, uma coerência, que a pessoa consiga perceber claramente que aquilo está se repetindo, vale. Só não pode usar demais, né, para não ficar isso aqui e nem isso aqui. Eu não tenho nada contra, tá? A gente quem gosta e tudo bem. Eu só acho que ele usa muito da repetição, porque ele repete tudo demais, assim, aí fica um pouco cansativo. Aí se é para ficar olhando toda hora, assim, fica muito saturado, com muito elemento. Contraste. Esse é um princípio que eu gosto bastante de trabalhar, porque às vezes as pessoas que estão fazendo um material de estudo, assim, eles são meio conservadores, assim, tipo, não gostam de arriscar muito no visual. E eu gosto de, né, vamos dividir essa palavra aqui. Ah, mas essa divisão não tá certa. Não tô nem aí, vamos dividir, vai ficar legal, vai chamar atenção, a pessoa vai ver. É óbvio que ela sabe que não divide assim, né? Mas aqui não é aula de português, é outra aula, então vamos dividir assim. Então, o contraste, ele ajuda para quando eu quero evitar coisas muito similares no layout. Então, quando eu tenho muitas coisas que já estão se acontecendo, tipo, o mesmo tamanho do texto, com aquele box, sabe? Quando já começa a prever as coisas, você pode criar um contraste para quebrar aquilo. E aí você já chama atenção para aquele determinado elemento. Então a gente pode usar o contraste nas fontes, né, ou nas palavras que a gente está utilizando. Posso usar num contexto de uma imagem, explorar uma imagem ou um elemento de uma ilustração, enfim. Posso utilizar espaços para equilibrar esse contraste, deixar um espaço maior em branco, ou ocupar um espaço maior com uma faixa de cor para criar um contraste maior. Aí vai da criatividade do que você está fazendo também. Aqui tem do mesmo livro aquele que eu falei, né? Tipo, tudo que vai e volta, ali o poema da Robin Williams, e ela usou uma faixinha preta ali, deixou todo o espaço em branco, e se eu pedir para vocês qual que vocês olham, assim, o olho de vocês é guiado a olhar, é para o da direita, né? Porque o fato de ter aquela faixa ali chama muito mais a atenção. Então, quando eu tenho muita coisa parecida, fica meio chato, porque fica previsível, fica tudo muito igual. E aí o aluno está lendo, ou está olhando a figura, como ficou previsível, ele passa o olho e ele nem percebe para aquilo ali. Isso acontece muito eu trabalho bastante com material de e-book para ensino à distância. E aí vem aqueles e-books assim, eu começo a fazer umas anotações, assim, tipo, eu mando para o coordenador e assim, aponta o que é super importante. Ele manda o que é importante, aí o que está super importante é tipo, desse tamanho. Assim. E o contraste ajuda para dar hierarquia. Então, se eu tenho um layout, o que é super importante está assim. E o que é só importante está assim. E o que é de desejável, às vezes ele só uma nota de rodapé. Mas falta um pouco, né, às vezes, de conhecimento para as pessoas criarem o conteúdo. Aqui tem uma página de revista que tem vários tipos de contraste. Né? Tem o contraste de cor, do escuro para o claro, tem o contraste de alinhamentos diferentes, o do peso da fonte, né? Do estilo de fonte, que eu tenho uma fonte mais, eu odeio essa palavra moderna, sem as serifas, que são esses elementos. Aqui eu tenho uma fonte mais clássica, e esse tipo de essas brincadeiras que a gente vai fazendo cria uma coerência, assim, do cara vai olhando e vai notando essas diferenças. E se eu usasse talvez sempre a mesma fonte, ele não percebesse, não prestasse tanta atenção como se eu tivesse utilizado esse layout. Aqui tem um outro exemplo. Isso aqui era um material era sobre biologias e células, enfim. E eu tive que trocar a imagem porque tinha direitos autorais e tal.
Mas basicamente era uma página, e aí a minha proposta era transformar isso em 2 páginas, explorar mais a imagem, porque num lado tem uma imagem mais conceitual, assim, de como seria uma célula, e no outro lado eu teria uma imagem mais técnica, explicando o que seria cada partezinha. Assim. Então eu usei o contraste para separar um pouco esse conteúdo. Parece realmente que tem menos texto e menos coisa ali. Hoje o nosso aluno ele não é acostumado a ler, ele acho que eu não sei o que aconteceu, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Enfim, o que eu fiz aqui foi usar o contraste. O que eu criei aqui, o contraste do claro, né, para o escuro ali da imagem, as letras, né, do título. Cada linha tem um peso diferente. Na parte de cima é mais pesado do que a do meio, que é mais pesado do que a de baixo. Isso aqui é bem legal porque é como se eu estivesse empilhando alguma coisa. E aí, como eu quero dar peso para o título, tudo sobre as células, se eu invertesse e colocasse a parte mais leve em cima, a pessoa não ia prestar atenção, porque a lógica do leve em cima é normal. Se eu boto uma coisa pesada em cima, uma coisa leve embaixo, parece que vai cair, parece que inverte a ordem natural da coisa. Então, para criar essa, sabe, é bem para chamar a atenção, criar uma coisa para a pessoa olhar para aquilo ali. O Norman fala affordances, né? São coisas que a gente cria para as pessoas olharem, ou dicas de coisas, enfim, dos produtos. Um outro princípio que a gente pode utilizar, esses 4 que eu passei são os mais fundamentais. Assim, se vocês utilizarem esses 4 em qualquer material, apresentação de vocês, assim, vocês já vão estar muito à frente das pessoas né, do meio acadêmico, que ajuda muito mais do que poderia qualquer outra pessoa falando sobre apresentação, enfim, até esse material eu utilizo ele para ensinar o design de apresentação, captação de vídeo, a gente usa a mesma coisa, de trabalhar essa composição direitinho, ele é bem versátil. A profundidade, então, ele é utilizado para criar realmente como se tivesse uma terceira, né, uma segunda ou terceira dimensão. Como a gente trabalha muito com papel e com coisas bidimensionais, quando eu consigo criar algo que tem uma terceira, ou que faz alusão a uma terceira dimensão, ou que eu diga que existe um espaço ali que talvez esteja inexplorado, causa uma certa estranheza. Era essa a palavra que eu usei. Causa uma estranheza e faz com que a pessoa preste atenção para aquilo que eu quero mostrar. Então ali é tipo introdução à geografia da América Latina. O que eu coloquei aqui foi tem uns pontinhos, aqui ficou um pouco distorcida a imagem, mas tem o mapa da América Latina todo em pontinhos assim, e atrás desses pontinhos tem o mesmo pontinho, só que numa cor mais escura, para dar a sensação de como se fosse a sombra do que está na frente. Então é uma coisa super simples que cria uma sensação de ter uma outra dimensão ali, né? Aqui também foi tipo química básica. Aqui eu usei o mesmo princípio nos 2 elementos que tem. Então tem uma imagem, esse elemento aqui, como ele está mais próximo de mim, ele está mais nítido na fotografia, e o que está lá no fundo, ele está mais embaçado, então usei o Photoshop, dei uma embaçada assim na foto, para dizer que tem uma outra dimensão que eu não consigo perceber. E aí aqui eu teria também já uma segunda dimensão. Tem a parte de trás, mais escura, e a parte da frente aqui desse bloco azul. E aqui o segundo. Né? Tem uma outra dimensão, aqui eu não editei a foto, mas essa linha que tem aqui atrás me faz entender que parece que tem uma mesa ou alguma coisa até ali, e que talvez tenha uma coisa mais. Eu tinha separado aqui para a gente fazer, mas eu deixei a imagem no meu computador. Depois, se der tempo, eu pego a minha imagem e a gente trabalha. A ideia era mostrar para vocês como eu fiz isso aqui. Só que eu acabei deixando a imagem em casa.
Mas eu tenho ela ali, talvez eu mostre para vocês depois. O espaço negativo, então, esse aqui é um dos mais importantes, porque às vezes a gente acha que tem aquela noção assim, cara, tem um espaço aqui que está em branco, está me incomodando. Só que às vezes aquele espaço ali, ele é o espaço que tu tem que utilizar para chamar atenção para um determinado objeto, para algum elemento. Ou para dar um respiro para aquele objeto, ou até mesmo para dar um respiro para todo o layout que você está trabalhando. Então, para não ficar aquela coisa pesada, enfadonha, né, cheio de elementos, você pode usar o espaço negativo para ajudar a contar a história do design que você está criando. Opa. Então, geralmente é um espaço que fica em volta dos elementos, ele pode ser em cor, ele pode ser em branco, enfim, e ele é utilizado para dar essa quebra visual, para dar essa pausa entre os elementos. Aqui é o mesmo objeto que eu tinha utilizado antes lá no alinhamento, só que aqui a gente não tinha, né, um espaço, em si tinha uma invasão aqui quase, e aqui eu deixei já um espacinho do lado, porque eu preciso ter um espaço para a pessoa ter um alinhamento, perceber aquela figura, porque é uma figura com bastante detalhe, com textura, com formas, né, diferentes, não são formas regulares, são desenhos, enfim. Aqui também fui eu que fiz. Queria chamar a atenção para a lâmpada, então para criar um espaço negativo eu coloquei esse quadrado aqui com os cantos arredondados, para que essa lâmpada agisse. Parece que a luz meio que faz o trabalho dela, né? Tem uns... Aqui assim tem uns raizinhos de luz. E aí esse espaço, o fato de ter espaço sobrando, chama atenção para aquele elemento que é o elemento principal do meu layout. Se eu tivesse colocado, sei lá, algum outro elemento, ou quisesse fazer mais ilustrações, ou fazer firula, eu ia perder esse propósito, né? Eu ia deixar esse princípio de lado e talvez não conseguisse chamar a atenção para aquilo que realmente eu queria fazer. A perspectiva é um princípio bem interessante, porque é muito legal utilizar a perspectiva quando você quer dar a intenção de continuidade. Assim. Tem umas fotos muito bacanas, assim, que parece que você fica dando zoom e nunca vai acabar a foto, né? Parece que vai ter sempre parte da foto para te mostrar, porque a foto instiga mesmo você buscar o horizonte, aquele fim daquela foto. Então ele ajuda muito para a gente criar as composições mais interessantes, ajuda a guiar o olhar das pessoas para determinados objetos. Então quando eu quero fazer com que a pessoa olhe para um determinado ponto, ou que ela seja instigada a prestar atenção para um determinado elemento da página, eu posso utilizar da perspectiva. Porque, enfim, na história da arte toda já foi comprovado que é um elemento que tem forte influência sobre o nosso cérebro, que a gente quer sempre descobrir o que tem além daquilo. O Salvador Dalí usava um monte disso, e não necessariamente a perspectiva precisa ser aquela perspectiva forçada do ponto de fuga, né? Ela pode ser esse amontoado de objetos, enfim, que ajuda a criar a sensação de ter coisas. Eu quero utilizar o elemento para mostrar o que realmente é importante. Então aqui eu estou falando sobre o tempo, coloquei uma lupa lá em cima e aí eu utilizei esse objeto aqui. Lembra de alguma coisa isso aqui? Hã? Quem falou Star Wars? Sim. O Star Wars usava, né, aquela... Ele ficava tipo 10 minutos entrando naquele texto e tu ficava lendo aquele texto. Mas é bastante eficiente, porque realmente você vai onde o negócio está te mostrando. Você vai olhar para onde ele está. Não importa o que aconteça. Um outro princípio, que aí quando você quer levar o design para um lado mais formal da coisa, para dizer, agora a gente precisa tratar de um assunto mais sério, enfim, quando precisa deixar um pouco até mais requintado o design do que você precisa tratar, usar os princípios de simetria talvez seja uma boa saída.
porque ele ajuda, né, a dar ênfase, né, para o objeto em foco, mas também ele cria um design mais formal, ele cria ordem para as coisas. Esse aqui também eu fiz, eu ia fazer o da maçã, né, os leis da maçã, o Newton, mas as crianças nem sabem mais o que é uma maçã lindinha. Aí eu botei um cupcake. O que é a simetria, pessoal? É realmente quando você tem um elemento no meio, digamos assim, da página, e ele se repete exatamente no mesmo lugar. É algo que é simétrico realmente dos dois lados. Por que a simetria causa tanto efeito no cérebro da gente? Porque na natureza não existe nada que seja 100% simétrico. Nem o nosso rosto é 100% simétrico. Teve até uma matéria que os caras pegaram os famosos assim, e cortaram, né, o rosto e deixaram o rosto 100% simétrico. E ficava muito estranho, assim, a gente fica muito feio quando o rosto é simétrico. E aí, esse tipo de coisa chama muita atenção, porque o nosso rosto, não existem elementos que são nessa ordem na natureza, então isso chama muito a atenção. Então eu posso utilizar esse princípio para chamar a atenção para alguma coisa que é formal, ou quando eu quero dizer, falar de alguma regra, de alguma lei, alguma coisa assim, é uma boa saída. Tipo regra de sinais. Esse aqui é um cartaz que a gente fez para o projeto integrador lá do Senac, eles têm as turmas de aprendizagem. E eles criaram o slogan do respeite ou proteja. E aí a turma de comunicação visual criou um design que eles queriam utilizar isso, né? Eles queriam deixar uma coisa mais formal, mas que chamasse a atenção das pessoas. Então eles utilizaram basicamente o princípio da simetria e usavam as fotos mais simétricas possíveis. Então eles usavam fotos de banco de imagem ou eles produziam as imagens para utilizar nos cartazes. E o respeite ou proteja foi utilizado para vários outros contextos, não só aqui era o de preservação dos animais silvestres, mas eles fizeram para centro histórico, para arte, centro de artes para combate à homofobia, enfim, eles usavam o mesmo slogan, que era super forte, mas genérico, assim, e sempre com o mesmo conceito. Enfim, falei desses princípios. E uma das coisas que as pessoas sempre me pedem para falar é sobre cores, porque dependendo da cor que a gente usa, a gente pode salvar um design, a gente pode matar um design, porque a cor ela é uma informação assim como qualquer outra. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente assim, quando a gente vai trabalhar com cor é a questão biológica. Que nem todo mundo enxerga a cor como eu enxergo, né? Esse tom de verde, por exemplo, provavelmente é diferente do tom de verde que o Evandro enxerga. Tem pessoas que são daltônicas, tem pessoas que têm baixa visão, enfim. E essa gama de cores, assim, é legal ter opções de escolha, mas a gente precisa ser consciente em determinadas coisas. A influência cultural também é muito importante, porque dependendo da cor que eu uso para um design, eu posso estar falando o contrário daquilo que eu estou querendo dizer. Se eu falar para vocês que, tipo, na África, algumas tribos africanas, a pessoa que casa, ela tem que casar com um vestido preto. Parece estranho, mas é uma questão cultural, porque o branco para eles é a cor da morte. E para nós o branco de um outro. Se a pessoa não casa de branco, já fica diferente. Essa questão cultural é muito interessante porque, por exemplo, no Brasil mesmo, se a gente pega um avião aqui, hoje vai para o Nordeste, a gente vai chegar lá e vai ver que as pessoas estão usando mais cores, mais estampas mais florais e tal, e a gente vai chegar lá de cinza, preto e branco. Se olhar, eu estou vendo agora que tem tipo, uma pessoa com uma jaqueta laranja, que é a Karen. E uma pessoa com uma jaqueta mais colorida, assim, tipo um azul com umas lisas. O resto é tipo neutro, cinza, azul, marrom, preto, sabe? Então, isso é cultural, óbvio que a questão do clima tem muita influência para nós, na questão da escolha das cores. E, enfim, vocês entenderam muito isso, né?
e a influência individual. Que cada um enxerga a cor de uma forma diferente, mas existem aquelas preferências, né? Por exemplo, se eu for para Caxias e chegar lá com uma camisa do Grêmio, por exemplo, ou uma camisa do Inter, vou sofrer uma certa... Opa, gremista, colorado. Chegando lá, a galera tudo juventude ou caxiense, tem essa questão aí da preferência. Agora, se eu fizer, por exemplo, um design lá para Serra Gaúcha e eu usar o roxo, eles vão te questionar, por que você está usando roxo? Ah, por causa da uva. Ah, tá, mas só tem uva aqui. Porque as pessoas têm essa questão também de querer se livrar dos mitos, assim. Então, lá, é um problema trabalhar com cor lá em Caxias, na verdade. Não dá para usar roxo. Só que tudo lá é roxo. Enfim. A cor, ela age muito forte na informação. Isso é um exemplo muito legal do metrô de Londres, que ele seguia basicamente pela cor das linhas. Então você não é nome de linha, não é número de linha, é a linha da cor tal que você pega para ir para tal lugar. Então fica muito mais fácil de entender, porque a cor ela é o elemento mais básico da informação. Então a pessoa não precisa nem saber ler para se comunicar. Se ela enxerga alguma cor, ela sabe qual a cor que ela tem que ir para algum lugar. E todos os sistemas de navegação, os aplicativos de transporte, os sites oficiais lá do metrô e tal, seguem a mesma lógica. A linha tal aparece no aplicativo com os horários das linhas, tudo direitinho. Então, como eu falei, né, da cor como elemento básico da comunicação, só que ela consegue adicionar um outro elemento a esse design. Ela consegue dar uma outra dimensão para um design. Como eu disse para vocês, o design pode ser salvo ou pode ser morto pela cor, dependendo da cor que a gente escolhe, né? Então, o psicólogo Banks escreveu um livro um bom tempo atrás, e ele começou a analisar assim, a preferência de determinadas cores relacionando a faixa etária das pessoas. Então ele percebeu que algumas pessoas de determinadas faixas etárias preferiam determinadas cores. Por exemplo, as crianças de até 10 anos preferiam as coisas que são vermelhas, ou trabalhar com cores vermelhas, ou as cores preferidas eram vermelhas. E isso se reflete no próprio significado da cor, né? Que o vermelho traz essa coisa da efervescência, do movimento que a própria criança tem. E com o passar dos anos, a cor do vermelho que é quente vai ficando frio, né? Vai indo do violeta, pro azul e tudo mais. A gente vai ficando mais velho, ficando mais calmo, ficando mais sóbrio, mais frio. Quem é que está na faixa de cor? Eu estou no amarelo ainda, mas é por pouco. Mas então, isso é bem significativo, porque isso é muito interessante também, porque o fato de ter essa preferência impacta no que a gente cria e também na escolha que nós fizemos e no que as pessoas fazem. Porque com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de enxergar cores. É por isso que às vezes a gente enxerga aquelas vovozinhas com aqueles casacos amarelo, sabe? Coisa mais linda. Ou aqueles lá, tipo, uns verdão, umas estampas maravilhosas. Aí a gente acha que a senhora é excêntrica e tal. E, na verdade, às vezes ela nem sabe qual é a cor que ela está enxergando, porque ela não tem mais a percepção de enxergar totalmente aquela cor. E uma das coisas que me preocupa, né, na questão do design é que ninguém está preocupado em projetar para as pessoas que têm 50, 60, 70 anos. Daqui 10, 20, 30 anos a gente vai estar com 60 anos. E aí? Como assim? Você não tem gente projetando? Como assim você está projetando? Não, eu estou falando no design. Tem muitos aplicativos, tem muita questão rede social, coisas de inclusão. Falando de inclusão, tá? E na área de educação. Os objetos de ensino, até a questão dos próprios pedagogos que eu trabalho, eles chegam para ensinar
uma pessoa a ler, uma senhora a ler, com um contexto totalmente diferente, sabe? Com uma cantiga infantil, sendo que o contexto daquela senhora não é mais aquele. Ela poderia ter uma abordagem diferente. Faz sentido. Não estou falando de não existir gente pensando nisso, mas estou falando de projetar o ensino, não só nas coisas, né, mas também no futuro das pessoas. Essas faixas etárias, essas faixas etárias hoje elas ampliaram. Com certeza. 50, 60 anos são pessoas que estão muito ativas. Com certeza. Eu concordo com isso. Mas você não concorda comigo que é, de certa forma, preocupante? Esse determinado... Porque a gente está... Mas os idosos são tratados por crianças sem dúvida. Isso tem essa infantilização. Com certeza. Então, eu não posso chegar com aquele desenho de 2 passarinhos namorando no galho para ensinar uma idosa, né? Eu tenho que ter uma outra abordagem para ensinar ela. Era isso que eu queria dizer, eu não queria levar para o outro canto. Me perdoa se eu falei alguma coisa errada. Enfim. Então, a cor, além de ser uma aliada para transmitir uma informação, ela cria uma atmosfera emocional. Porque a cor, ela atua no psicológico das pessoas, no físico, porque ela é um fenômeno físico, e ela também tem essa coisa da emoção, das cores transmitirem determinadas emoções. Se eu trazer para vocês, assim, um cartaz de um filme da Segunda Guerra Mundial, quais são as 2 cores mais predominantes que vocês vão pensar agora? Cinza. Cinza? Preto. Talvez vermelho? Vem com essa vermelho? Verde e vermelho? Tem um consenso, né? Do vermelho e preto, talvez, vermelho e cinza. Por quê? Tá no imaginário, né? Mas essa coisa do emocional, o vermelho ele traz essa coisa, principalmente o vermelho a gente fala, né? Porque é uma cor muito forte. Se eu pintar essa sala toda aqui de vermelho, por exemplo, e eu sou hipertenso. Se eu ficar parado aqui 10 minutos e ficar medindo a minha pressão, você vai ver que a minha pressão sanguínea está aumentando. Porque o meu organismo entende que ou está quente, ou movimento, não sei direito o que acontece, mas a influência no psicológico e no físico é muito forte. Lanchonete. Amarelo, laranja e vermelho. McDonald's, por exemplo. Por quê? Essas cores despertam fome na gente. Então a gente olha para aquilo, tô com fome. Olha para aquilo, tô com fome. E aí você chega lá e nem tá com fome, mas a cor, aquela pregnância da repetição acaba fazendo isso acontecer. A gente pode utilizar também para fazer com que as pessoas olhem para determinados locais, quando eu quero chamar a atenção, porque eu uso a cor para criar contraste. Lembra do princípio do contraste? Posso utilizar uma cor para criar um contraste e também para chamar a atenção para um determinado objeto. Ou para determinar a visão para um layout específico. Quando eu tenho, por exemplo, um livro com 2 páginas, um objeto que é físico, eu quero guiar a atenção para um box ou para um parágrafo, uma citação, eu posso utilizar a cor para fazer esse trabalho ali para mim. Então, né, cria mais interesse e cria unidade. Então, se eu tenho vários... time de futebol, por exemplo, né, como é que eu sei que os caras são do mesmo time? Porque eles estão usando a mesma cor. É isso, né? Eu não sei nada de futebol. Tá. Uma vez estava assistindo, tinha um cara de amarelo perdido, assim, perguntei, meu avô me deu um tapa na cabeça. Mas o juiz? Mas eu achei muito estranho. Na questão do emocional, né? A cor ela transmite a informação e ela toca no emocional das pessoas. Aquilo ali é uma marca de chá e ela utilizou as cores para transmitir as sensações, no caso, que cada chá transmitiria para as pessoas. Então, tipo, joy, que é, né, prazer, alegria e tal, é o amarelo. Aí o esperança, lá, o paz é azul, o relax é verde. Enfim, vocês captaram o que eu quis dizer, né? Quando eu quero guiar ou fazer com que as pessoas tenham uma ação imediata sobre um determinado elemento, eu utilizo também uma cor, que é o pare, por exemplo.
a informação, né? Quando eu quero editar a informação, criar um contraste. Isso aqui é um infográfico. E ele é totalmente simétrico, né? Porque ele se repete, mas eu uso cores diferentes para dizer isso é de uma informação, isso é de outra informação. Estou usando duas cores para informar determinadas coisas. Aqui também do trabalho que eu fiz para a Priscila dentro do módulo, né? Ele cria uma unidade. Então tudo que é referente àquele primeiro módulo, ele faz alusão àquela cor. Então eu criei essa cor que é esse laranja mais escuro para o laranja mais claro, e os ícones que vão dentro do próprio do módulo ali que ela vai utilizar também repetem o mesmo conceito de cor. E aí, dicas sobre teoria de cor, pessoal. Eu não sei se o pessoal se inscreve e tem e-mail, né? Eu vou mandar para vocês um e-book que eu uso para teoria de cores. Aí ele vai falar como escolher a cor certa, o que cada cor quer dizer. Se eu ficasse falando isso aqui agora, eu ia ficar falando só de cor, que é um assunto super interessante, mas acho que não é o momento agora também. Então eu vou encaminhar esse material para vocês e junto vou mandar esse outro. E aí, a gente já falou dos princípios, falamos de cores, e aí a gente tem alguns elementos visuais que ajudam a compor o visual. Toda a comunicação visual não é só cor, em princípio. Tem elementos que ajudam a criar isso. Então, o primeiro elemento básico é o ponto. Eu preciso partir de um ponto para seguir. Quando eu tenho uma linha, por exemplo, é quando eu pego um ponto e arrasto esse ponto. Então, o fato de ter vários pontos já é uma linha. O ponto ele é super simples, mas ele tem um poder de atração tão grande que eu tenho certeza que vocês estão olhando para aquele ponto lá agora. Estão olhando? Não importa, né, onde ele esteja, ele vai chamar a atenção. Então, dos elementos visuais, ele é um dos mais simples, mas isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente. O design não precisa ser rebuscado e cheio de coisa. Ele, quanto mais simples e objetivo e funcional, melhor. Às vezes ele não precisa ser bonito, ele precisa ser só funcional, dependendo do que você vai fazer. Isso aqui foi uma coisa que a gente teve que fazer lá em Caxias, porque eles alteraram as linhas, as paradas de ônibus, e aí os pontos de descida modificou, porque a gente fez o sistema de EPI. E aí as pessoas não sabiam mais onde é que paravam. Daí a gente utilizou o sistema de ponto, que é o ponto de ônibus, para dizer para as pessoas onde é que eles tinham que parar, onde aquele ônibus ia parar. Ele não pararia em todas as paradas. Né? E a gente utiliza essa lógica do ponto meio que para se guiar na cidade mesmo. Aqui também no material da Priscila, estou fazendo um alto jabá, né? Ficou bem bonito. A ideia era que criasse um desenho de um cérebro, mas que fosse a partir da conexão desses pontos ali, né? Como o tema dela é competência informacional na pós-graduação, que é a partir de vasculhar essa informação e a referência, que ela criasse a inteligência a partir da informação em si. Conceitualmente forte. Hã? Conceitualmente forte. Né? Aí aqui também usei os pontos para criar algo diferente. Ele ficou em cima da palavra história ali, ele fica aqueles pontinhos. Não prejudica a leitura da palavra, dá uma certa diferenciação. Aqui assim é onde estão os pontos. Isso era muito utilizado na arte, né? No pontilhismo, inclusive, era um movimento artístico, que se você chega perto assim, da tela, você não consegue perceber. Mas quando você está a uma certa distância, você percebe que aquilo se fecha, né, na gestalt, na sintaxe da coisa. E o ponto não necessariamente precisa ser um grafismo, né? Ele pode ser um giz de cera, ou enfim, até mesmo uma estampa. São coisas simples, mas que criam visuais atrativos. A linha, que é aí o segundo elemento, ela é criada a partir desses movimentos do ponto, né? Então eu utilizo, ou ligo um ponto no outro, ou arrasto esse ponto para obter uma linha.
ou eu repito essa linha para ter aquela linha pontilhada, enfim. Ela expressa um determinado movimento, né? E ela é utilizada. A gente tem a linha simples, vertical, horizontal e diagonal. E aí dentro da simples, a côncava e a convexa. Isso é muito importante porque dependendo a direção da linha, se eu tenho uma linha em pé, se eu tenho uma linha deitada, se eu tenho uma linha na diagonal, o significado dessa coisa, visualmente falando, muda completamente também. Porque visualmente, né, a sintaxe fica complexa se eu tenho uma troca aí de sentido. E aí dentro das linhas complexas eu tenho a linha quebrada e a linha sinuosa, que é aquela curva que é cheia de curvas, né? E também aquela que é mista, onde eu faço tanto linha reta quanto sinuosa. Então, a partir dessas linhas, a gente pode criar, né, essa sensação ou de movimento, ou de não movimento, ou de dizer que alguma coisa é estática e tal. Esse aqui é quadro muito famoso, quem lembra? Adriana. Esse aqui eu uso numa aula, quando a gente vai trabalhar planejamento urbano, eu uso esse quadro e um outro que ele pinta quando ele vai para Nova York, que ele usa o mesmo conceito, linha e cor. Só que aí quando ele vai para Nova York, nesse mesmo período, ele começa a observar a cidade, que na verdade isso aqui é a vista superior de uma cidade, né? Como se ele estivesse pintando. E ele começa a fazer a mesma observação lá, só que ele começa a encher de ponto na linha. Que daí ele começa a enxergar mais pessoas, mais carro e tal, ele começa a retratar isso de uma forma diferente também. Então, as linhas retas, elas ajudam a criar alguma coisa, um sentido diferente, né? Um sentido de continuidade, um sentido de conexão e tal. E as linhas tortas ou sinuosas, elas criam uma certa... A pessoa fica instigada a descobrir ou por que aquilo está torto, por que aquilo não está reto, cria uma estranheza. E me ajuda a guiar o olhar através dessa estranheza. Não tem como eu não olhar para esse barquinho que está aqui, né? Que eu usei a mesma lógica ali, tipo, só a linha reta e do nada ela fica assim, mais sinuosa. As formas, né? Então nós temos, a partir das linhas, as formas que se fecham, que são as silhuetas, né? Quando eu fecho com uma linha, por exemplo, um círculo, eu estou fazendo o fechamento de uma forma. Então eu tenho as formas que são geométricas e as formas irregulares. Na verdade, as regulares que são geométricas e a irregular que são aquelas silhuetas. São aquelas formas que a gente não consegue identificar assim, de primeira, mas a gente sabe que talvez era um círculo e, sabe, foi feita uma curva, sabe de onde elas partiram. Então, dentro da forma, ela é a silhueta e também pode ser algo que tenha dentro do espaço. Se eu tenho só um espaço pintado de vermelho, aquilo também pode ser considerado uma forma. E as formas básicas que a gente tem são muito utilizadas dentro da comunicação, porque a gente lembra fácil e reconhece fácil. Logo do Itaú. Como é que é o logo do Itaú? É um quadrado, né? Não. O logo do Itaú, o logotipo é aquele quadrado com os cantos arredondados. Mas aí o que acontece? Lembra que a pessoa fazia isso aqui no comercial? E isso aqui é o quê? É um círculo. Isso aqui é uma forma básica. A forma básica é mais forte que uma forma complexa. É mais fácil lembrar de um círculo do que uma forma complexa, que é o quadrado com os cantos arredondados do logo do Itaú. Entenderam? Faz sentido para vocês? Então, as formas básicas são quadrado, círculo e triângulo. Por exemplo, quero chamar a atenção para um determinado contexto, para um determinado título, um ponto na página. Posso utilizar um quadrado para fazer isso. Ou utilizar um círculo para focar e dizer, olhem para cá. Ou usar vários círculos e dar mais contraste no círculo que eu quero mostrar, né? Aqui tem vários. Ou eu posso utilizar uma forma que não é regular para falar de uma coisa que não é regular, tipo a topografia da Serra Gaúcha,
e fazer essa brincadeira ali com as linhas e tal, que cria uma estranheza, né, porque a forma não é regular, não é fácil de reconhecer, mas a pessoa consegue associar com o que eu estou querendo falar para ela, consegue entender sobre o que é o assunto. E aí a gente vai falar de tipografia. Tipografia é quando a gente está falando de letra, de escrita, de fonte. E isso é, para mim, um dos melhores contextos de trabalhar com design, porque a maneira como a gente evolui de pensamento é a forma escrita, né? Tipo, onde estão os registros de conhecimento, estão, a maioria hoje, escrito. Então, quando a gente faz o uso consciente de uma fonte, a gente está salvando ou matando um design, assim como uma cor. Se eu escolho uma cor adequada, eu posso salvar ou matar, mas quando eu escolho uma fonte que talvez não dê uma leitura boa, seja difícil da pessoa entender e tal, porque cada meio tem uma fonte que é mais adequada. Tem uma fonte adequada para o meio digital, uma fonte adequada para o meio impresso, e se eu não tenho conhecimento, eu posso cometer um erro e comprometer o meu design de alguma forma. Então nós temos as famílias, basicamente existem outras famílias, mas as 4 principais são as com serifa, que é a família da Times, tem aquelas voltinhas bonitinhas, a sem serifa, que é a família da Arial, as manuscritas, né, ou caligráficas, que são aquelas que parece que alguém pegou uma pena assim, e escreveu, então, ou as fontes de fantasia ou decorativa. Aqui vai muito do que o teu design pede. Se você vai fazer um material lá para, sei lá, Terceira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Golfo, eu posso utilizar uma fonte manuscrita que lembre, né, uma fonte, fantasia, que tenha algum elemento que faça eu lembrar daquilo. Ou eu posso utilizar uma fonte com serifa, mas o que vai me fazer escolher é aquela que é mais adequada ao projeto. Né, qual que tem mais ligação visual com aquilo que eu estou querendo demonstrar. Eu amo isso aqui, porque, tipo, é basicamente o resumo do que eu estou falando para vocês, né? A pessoa lá diz, por favor, manter essa porta fechada. Daí a pessoa anotou embaixo dizendo, por favor, não usar Comic Sans se estiver falando sério. Aí, porque Comic Sans é aquela letrinha ali que parece que é uma, né? É que basicamente, assim como a cor tem um significado, as linhas dão informação, a forma, a tipografia que a gente escolhe também transmite esse tipo de coisa. Uma vez eu recebi um e-mail do diretor lá da escola e ele assinou com Comic Sans, assim. Aí eu até brinquei com a minha colega dizendo, olha, o Pedrinho do maternal respondeu pra gente. Mas é que realmente, tem fontes que elas expressam esses significados, né? Então, tipo, tá falando sério, usa uma fonte que diga que você está falando sério. Se você está num tom de brincadeira, ou se você vai falar um assunto, aquilo tem que coincidir com o assunto que você está falando, com o design da coisa. Então eu separei umas 10 regras básicas para vocês entenderem, assim, e aplicarem na criação do design de vocês, quando a gente fala de fonte, de tipografia. Não usar mais do que 3 tipografias num documento, então você pode ter uma para ser o título, uma para ser o destaque e uma outra para ser o de texto corrido. E mais do que isso já não precisa, né? Como diz o ditado aquele, né? Menos é mais. E tem um outro cara que diz isso aqui, né? Que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Esse bonitinho aí. Leonardo da Vinci. Os títulos eles precisam ser maior que o corpo, né? E tem que ser sempre acima, não necessariamente surgir acima, mas a pessoa tem que entender que aquilo é o título daquele texto. Então, eu tirei um print dessa tela do Google ali, porque realmente o Google é bem conciso, né? O que é o título, o que é o URL e o que é uma breve descrição do site, por exemplo. E o mesmo vocês podem aplicar no que não é. Sempre pensar num tamanho legível, dependendo da fonte que você usa, mesmo tendo um tamanho 12, ela às vezes é muito grande ou muito pequena.
Então, se você não tem certeza de que vai ser muito grande ou muito pequena, imprime, né, uma versão ali com vários tamanhos para você decidir o que é grande e o que é pequeno. Porque quando a fonte é muito pequena, não precisa nem dizer, porque é ruim de ler e cansativo também, porque fica desagradável, as linhas ficam muito longas e o texto fica bem chato. Outra coisa é usar uma fonte padrão, evitar aqueles acrósticos e, enfim, aquelas fontes muito rebuscadas, assim, quando você vai escrever um bloco de texto. Então, quando você vai colocar, por exemplo, um bloco de texto ou um parágrafo, use uma fonte que seja, por exemplo, uma fonte mais fácil de reconhecer, tipo uma Times, uma Arial, uma Calibre, porque você tem uma quantidade grande de informação. Aí, quando você quer usar uma fonte assim que tem, por exemplo, mais detalhada, você usa numa quantidade menor de informação, por exemplo, no título, ou quando você quer grifar alguma coisa e tal. Para criar uma padronagem, né, nessa... Uma outra coisa importante é criar e pensar no espaço entre as linhas e entre as próprias letras ali, né? Porque às vezes a gente escolhe uma fonte que é muito... O espaço entre uma letra e outra é muito pequeno e a gente não consegue reconhecer muito bem o que está escrito. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O cara escreveu tudo em caixa alta e tal, bonitinho, e ele pensou, né, no espaço negativo entre as linhas de texto ali para criar uma certa coesão. Quando a gente quer dar uma certa ênfase para um elemento, não necessariamente a gente precisa deixar ele com sublinhado embaixo, ou trocar de cor. Às vezes só um itálico ou um sublinhadinho embaixo ali, até um negrito, já resolve o que você quer fazer. Não escrever todo o texto em letras maiúsculas, né, tipo o texto inteiro. Eu sei que no jardim, lá no pré, as profs escrevem porque daí as crianças reconhecem aquela letra e tal, mas no nosso dia a dia não é legal de ler, porque quando a gente tem, por exemplo, as letras minúsculas e maiúsculas, elas existem para fazer essa separação. Então, essas minúsculas, elas têm uma ligação, fica mais fácil de eu entender elas, e elas se conectam umas nas outras visualmente. Então eu leio as palavras mais rápido. E quando eu deixo tudo maiúsculo, em caixa alta, quebra essa ligação. E aí eu demoro mais tempo para perceber. Parece que não, mas eu demoro mais tempo para perceber cada letra e fica mais difícil de ler. Fica mais cansativo também. Evitar esse tipo de texto também na vertical, que quebra a ordem de leitura, né? A gente lê de cima para baixo ou da esquerda para a direita. E aí, se eu estou quebrando a ordem de leitura, assim fica complicado também. Aqui o justificado, né, que a gente tinha falado. Às vezes, quando a gente cria o justificado, ele fica bonito na página, assim, no parágrafo, com aquele bloco, quadradinho e tal, mas a gente está criando esse espaço aqui, ó, tá vendo? Que não é muito legal. Porque esse espaço quebra o enredo de leitura de quem está lendo. Porque aí tem um espaço, isso aqui diminui, aumenta, né, diminui. E fica ruim, fica aquela leitura quebrada, parece que não vai para frente nunca. Então, às vezes, é melhor que você substitua e deixe o espaço aqui, ó, esse lado direito, você consegue usar no software ali para aumentar e diminuir, para não ficar tão quebrado ali. E evitar de ficar esse espaçamento tão grande ali no meio. Evitar as linhas muito curtas e muito longas. Porque a linha é muito... Eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo assim, a linha é muito longa, quando eu chego no final, a minha tendência é voltar e começar a ler a mesma linha. Parece que eu me perco, eu nunca consigo ir para a linha de baixo. Então tem que ter esse cuidado, óbvio. Isso acontece porque às vezes o espaçamento entre uma linha e outra precisaria ser um pouquinho maior. Mas como eu comecei a ler lá, quando eu volto nem lembro da primeira palavra que eu li, porque a linha é tão grande. E aí alguns fatores que fazem a gente escolher uma tipografia. Não é porque ela é bonita ou porque é uma tipografia
legalzona da hora. A gente tem que escolher uma tipografia pelos fatores de legibilidade, saber se o público-alvo vai conseguir ler aquele texto, se ele vai entender por que você utilizou aquela fonte, né? Se ela é uma fonte eficiente, eficiente o que é? Se ela é um alfabeto que tenha os acentos, se ela tem cedilhas, se ela tem todas as pontuações, porque às vezes ela parece linda lá no site, né? Tipo, que fonte legal e tal. Mas quando a gente vai instalar a fonte, a gente vai ver que está faltando tio, que está faltando essa cedilha. E aí, isso é prejudicial, né? Daí a gente escreve metade de uma fonte, aí na hora de botar o tio, ele troca de fonte para outra. Fica aquele texto ali que dá para ver que a pessoa não sabia o que estava fazendo, né? Agora você sabe. E o principal de todo, pensar no texto com contraste. Né? Que as pessoas consigam ler o texto. Mas quando eu digo contraste, é contraste de cor, contraste da figura do texto com o fundo, e principalmente dos tamanhos, né? Do título ser diferente do corpo do texto, que ele seja bem diagramado e tudo bem coeso ali, que a pessoa consiga entender direitinho. Então, já que vocês viram vários princípios, assim, para a gente meio que finalizar, eu trouxe um jogo que eu fiz para uma prof, a gente chama de jogo do maior, que ela precisava, antes de inserir aquele sinal do maior e do menor na aula de matemática, os alunos confundiam muito o que era o maior e o que era o menor. Ela resolveu criar um jogo inspirado naqueles Apples and Apples, é um jogo aquele em inglês, que tipo, tu coloca uma carta e aí a carta estava dizendo assim, era um adjetivo, ignorante. E aí tu tinha mais 4 cartas na mão, e aí tu tinha, sei lá, 4 celebridades. E aí tu tinha que colocar ali qual daquelas celebridades era a mais ignorante, por exemplo, e tinha que argumentar com outra pessoa. E aí tu ganhava a carta se o teu argumento fosse o melhor. E aí a gente usou essa lógica de jogo para o jogo do maior. Então a gente utilizou os princípios, né, de alinhamento, cor, tipografia. Era uma turma, acho que de primeiro, segundo ano, não estou lembrado agora. A gente usou alguns elementos que lembrassem a escola, né, tipo a mochila, o livrinho e tal. Uma ilustração bem básica que ela ia imprimir ali na gráfica e usar na escola mesmo. E aí a gente tinha as cartas, eram duas lógicas. Era a continha básica, né, 7 mais 1, 6 mais 3, e aí ele tinha que fazer 7 mais 1 dá quanto? 8. Aí o outro cara tinha lá a carta do maior ou menor. Aí se ele tivesse, tipo, eu tenho a carta do maior, e ele tem a menor. Aí ele botava a carta, e se o outro não tivesse uma carta maior, ele pegava para ele. Ou ele tinha que ter a destreza de contar quantos tinhas ali, quantos quadradinhos tinha. Tem 9 quadradinhos. Então eu não tenho o número 8, por exemplo, mas eu tenho uma carta com 9 quadradinhos. Então a minha é maior que a tua. E aí ele pegou um monte para ele. O que valia era corresponder visualmente o quanto que tinha ali na carta. E aí no final do jogo ganhava quem tinha mais cartas no seu monte, que conforme a pessoa ia ganhando ia adquirindo para o seu monte. Então se a gente for analisar aqui os princípios, né, de alinhamento, por que eu dispus, parece uma coisa super básica, né, mas por que os quadradinhos estão dispostos assim em fileira? Porque se eu não coloco eles numa fileira, fica difícil da pessoa olhar, que está no jogo. Tem que olhar e contar rápido quanto que tem. Se não está enfileiradinho, fica difícil, né, dela perceber. A cor. O vermelho chama bastante atenção, né? O azul também. Só que nesse caso aqui usei o azul nas cartas de cálculo, porque eu preciso que ele fique calmo quando ele vai fazer o cálculo, contar alguma coisa. E daí na hora que ele vai botar a carta ou maior ou menor, que aí é o momento que ele vai apostar, né? Ele bota uma carta vermelha, que é a carta tipo, mais agressiva e tudo mais. Então são coisas bem princípios básicos que com uma representação básica a gente consegue já facilitar esse processo, né, de aprendizado do aluno. Ele consegue ter uma vivência maior aí, que ao invés de eu estar usando o design para ajudar alguém a vender mais alguma coisa, ficar mais rico, eu estou usando para
uma criança aprender mais rápido. E aí depois desse jogo eles jogavam várias vezes, a professora substituía a carta do menor e do maior. Ela botava o sinalzinho do menor e do maior. Aí eles começavam a jogar de novo só com o sinalzinho. E aí eles iam desenvolvendo a visão a partir daquilo ali. Enfim, separei algumas dicas para vocês, tá? Primeiro, aqui tem alguns softwares livres de edição. São todos gratuitos. Se vocês quiserem entrar depois para fazer o download, eu recomendo fortemente esse aqui, tá? O Gravity, porque ele é bem avançado, ele tem todas as ferramentas que o Corel, que o Illustrator tem. Vale bastante a pena. Tu pode instalar, mas pode usar no computador também. Tem as duas no navegador. Tem as duas opções. Aí depois eu separei aqui um site com várias imagens em alta qualidade e gratuitas. E também já botei o link ali, depois vocês podem clicar. E aqui tem sites com fontes grátis que vocês podem baixar, instalar no computador de vocês para trabalhar aí, conforme vocês quiserem. Dica de livro, eu até trouxe esses livros, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Esse, edição e design, e graphic design for non-designers. Pode passar se quiser. Se vocês quiserem tirar uma fotinha. E aí depois tem esse aqui que eu já deixei baixinho, menorzinho, que é aquele que eu não gosto muito daquele design, porque não é design. Que é daquela autora lá. Que olha a capa do livro dela, né? Ela que me respeita. Ela não é design. Aqui ela não é design. Tá certo. Mas acho que ela não é. Enfim, gente, obrigado por aguentarem até agora. E não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma observação. Se quiser me xingar lá também, posso ficar. Temos uns minutinhos ainda, por favor. Eu tenho sempre uma dúvida em relação à utilização de fontes, tá? Vai fazer um material que é para ser lido no computador. Qual é a tua orientação dizendo assim? Fonte com serifa tradicional na impressa ou sem serifa? Sim. Quando você vai trabalhar com material impresso, tá? A fonte melhor para dar leitura é como serifa. Então você pode usar uma Cambria, você pode usar a Times, que é padrão, é legal. Há pessoas que não gostam de ler a Times, então você pode usar uma Arial. Não, mas eu defendo para computador. Para computador, Calibre sem serifa. Se não tiver serifa, já 100% bom. Até porque no computador, dependendo da resolução da tela, a serifa não fica direitinho, sabe? Em termos de acessibilidade, a serifa, eu acho que eles desligam uma coisa na outra. Eu acho que o principal é porque na tela você tem nunca a resolução do impresso. Então o computador não consegue. Mas o que eu queria te dizer, se vai imprimir, o melhor para ler impresso é com serifa. No digital, é sempre sem serifa. Tá? Mais algum? É isso. Valeu. Muito obrigado.